Salve Deus. E a vocês, meus filhos, médiuns, doutrinadores, principalmente, nós, Sapará, precisamos totalmente de vocês. Somente o doutrinador nos dá a confiança de uma comunicação. Só um doutrinador dá a mim, em particular, a confiança nesse tempo, nessa corrente, porque a nossa mensagem é muito séria. Cuidado com os fanatismos. Mesmo que esse parta dos pretos velhos. Cuidado com as mensagens dos pretos velhos. A filosofia de um preto velho não é fácil. Não é fácil. Uma pessoa se esclarecer num instante. É muito sério. Cuidado com esses tronos. Cuidado com a cura. Absolutamente o doutrinador deve admitir, por maior que seja o aparelho, o doutrinador deve admitir diagnósticos, remédios, receitas, orfanatismo. Os médicos do espaço, ou os pretos velhos, eles curam pelos golosolas, pelo ectoplasma. Não existe cura de espírito. Não existe curas espirituais de remédio, de fanatismo, nada disso. A cura é simples, é doutrinário, é puro ectoplasma. Então, meus filhos, é preciso ter muito cuidado, porque esse ano ainda nós vamos ter gente do mundo inteiro. Nós vamos ter gente de toda espécie. E é muito triste. E é muito triste nós sermos enganados aqui por uma corrente negativa, por uma coisa primária do Espiritismo. Porque nós estamos muito à frente. Salve Deus. Salve Deus. E, continuando, eu quero mais uma vez alertar o doutrinador. Quanto maior o aparelho, maior tem mais condições ele tem de captar ondas negativas e positivas. Entendeu? Porque é um aparelho de boa conduta, porque é um aparelho bem desenvolvido, não confia nele. Não confia em mim, não confia absolutamente em mim. Como médico de incorporação. Compreendeu? O médico incorporado, é preciso ter todo cuidado com ele. Olha, eu já incorporei uma vez um espírito que se dizia ser pai seta branca. Entendeu? Um espírito que se dizia ser pai seta branca. E, no entanto, não foi. Daí a alguns minutos, o pai seta branca veio e disse o doutrinador que estava comigo, que foi uma coisa mais triste. Todo mundo ficou frustrado e foi horrível. Entendeu? É muito sério
todo doutrinador que estiver comigo, na hora que eu for incorporar, deve olhar sempre o pé, se é o mesmo, se é o Pai Santa Branca mesmo. Não vai receber nem tomando a benção assim, não. Quanto mais um aparelho que não passou ainda pelos caminhos que eu passei, graças a Deus. Entendeu? É muito sério, meus filhos. Você pode estar doutrinando um espírito, chama o paciente vem com um ovoide, ou às vezes um próprio ovoide, um próprio elite do médico, e dá uma manifestação errada. Meu pai, entendeu? Não. Meu pai, só ele quando a mensagem for verdadeira e for correta. No minuto que a mensagem lhe doer, risque imediatamente aquele espírito. Porque jamais um espírito de luz fere alguém. E isso está acontecendo muito aqui no templo. Senhores doutrinadores, meus filhos, vocês me acompanham porque vocês querem o Espírito da verdade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou lhe dizer, para anunciar o doutrinador, eu fui arrancada de uma vida bacana, como nós dizemos, uma vida de glória, com 32 anos, não tinha necessidade absolutamente, porque muita gente diz, procurou uma religião porque está velho, é tempo, porque era sozinha. Não. Eu tinha tudo para ser feliz. Nessa vida que todo mundo, como eu quero que vocês sejam felizes, fossem felizes como eu fui, bacana demais. É assim que eu quero. Então, eu fui arrancada, fui para a mão de psiquiatra, sabendo que eu não estava louca. Eu via os pensamentos das pessoas, procurava um psiquiatra. Chegava lá, via o pensamento do psiquiatra, via um defunto, via não sei o que lá. E o fato é que foi assim minha vida. Todo mundo pensando que eu estava doida e o povo todo que estava louco, eu estava... Eu não admitia que se eu tivesse certo. Nesse dia, entendeu? Desse tempo, eu fiquei tuberculosa. Fui tuberculosa 5 anos tendo febre, sentindo assim, falta de ar, para falar com as pessoas era cansada. Entendeu? Assim, me acabando. Vomitando sangue. Eu conversava com a pessoa, para poder as pessoas não fugirem de mim, não ter medo de eu pegar aquela doença. Então eu usava lenço vermelho e escarrava sangue assim, ó, aquelas gorfadas de sangue. Para poder sair daqui, ir nos templos de Tibete e receber uma lição por dia. Eu deixava meu corpo, me transportava e ia, porque o Pai Santa Branca estava gastando uma fortuna em Buenos Aires para eu fazer isso. Quando eu voltava para o corpo, às vezes eles botavam assim espelho para ver se eu ainda estava respirando. Eu semi-morta. Vinha e o Pai Santa Branca dizia, filha, você não está cansada? Você não quer tomar remédio? Para, depois você volta e vai ver, e vai anunciar o doutrinador. Em nome de Jesus Cristo, quando eu via vocês, quando eu vi
Agora essa nova era, o que ainda vai acontecer? As pessoas em desespero, procurando terreiros, procurando os Exus. Ainda tem outro fenômeno. Quando eu recebo o Pai Santa Branca, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda tem outro fenômeno que já foram feitos em 5 anos, foram feitas 3 juntas médicas para saber desse fenômeno. Quando, há 2 anos passados, terminou esse fenômeno, mas eu recebi a Pai Santa Branca, inclusive, eu sofri uma hemorragia terrível. Se eu incorporasse 3 vezes, acontecia 3 vezes. Se eu fosse 5, 10 por dia, acontecia o mesmo fenômeno. Eu pesava 47 quilos. Todo mundo me conheceu aqui, deve se lembrar de mim. E nunca deixei de trabalhar um dia. A minha febre vinha às 6 horas da tarde, aquela febre alta, eu me transportava. Quando terminou meu curso, o pai disse, agora você vai para um sanatório, porque aqui em casa não tem condições. E você já não está mais sobre as rédeas, né? De uma rã, que é o nome do meu mestre, e você já pode, é melhor ir para o sanatório, pode até pegar doença nas crianças, tá bom? Aí eu já estava até perigosa. Então eu não estava mais sob os mantos de uma rã, que eram mantas físicos, era uma corrente quase física, podia pegar enfermidade nas crianças. Eu já tinha 97 meninos, tá bom? Então, eu fui para o sanatório. Cheguei lá para morrer. O Mário viu a minha radiografia, era cancerosa mesmo, 2. Eu tenho 2 rombos no pulmão, salve Deus. 2 cavernas, nos 2. Cheguei numa cadeira de roda, eu não podia andar mais, e isso 1 mês depois que eu deixei uma rã. 1 mês que eu deixei uma rã, eu recebi a ordem. Para ir para o sanatório. Eu estava lá no corredor, numa cadeira de roda, quando um deputado, um senador, que é o senador Nogueira da Gama, e o astragésimo, e então se só conhece. Eles disseram lá na sala lá no Dr. Mário Pires, essa mulher não tem cura mais. Ela não demora 1 mês. Mário Pires, Dr. Mário Pires. E quando ele chegou, perto de mim, eles chegaram os 3, ele disse, não, doutor, daqui 3 meses eu vou me embora daqui. Olhou o outro. O senador já me conhecia e disse, não, ela é assim, ela escutou o que nós falávamos por lá. Falei, não, a senhora vai ficar boa. Falei, deixa de bobagem, que eu vou ficar boa mesmo. Mas não é porque eu tenho medo, doutor, que eu ainda era boba, sabe? Eu ainda achava que eu estava muito preparada já para morrer. Que nada, eu estava preparada para trabalhar. Se eu tivesse morrido naquele tempo, eu ia mal, né? Salve Deus. Então, por 3 vezes eu saí do sanatório. Aí o doutor Ralph, o nosso médico do espaço, disse, filha, você não vai para o orfanato não. Vai alugar uma casinha. Isso é uma situação terrível, né? Você vai alugar uma casa e vai ficar naquela casa, até o médico dizer que você está pronto. O médico nunca disse. Dessa doença passou
2 enfisemas enormes. E esses enfisemas, quanto mais eu trabalho, mais me dão condições de viver. Vivo constantemente, graças a Deus, o doutor Roberto Penteado conseguiu, parece que, me ajudar na meditação, porque eu teria que viver morrendo, né? Ele arrumou a medicação e eu estou bem melhor. Salve Deus. Então, meus filhos, eu vejo muitas pessoas lidando com o espiritismo, chefiando, sim, correntes, e eu fico pensando, é preciso conhecer muito, é preciso conhecer muita coisa. Eu vejo o perigo, os perigos que as pessoas correm com esse trabalho. Você imagine que eu passei por tudo isso para enfraquecer meu espírito, para poder receber todo esse acervo que, graças a Deus, eu tenho. Tudo o que você quiser, onde a mente de um ser humano pode chegar, eu conheço. E conheço alguma coisa acima, porque o Pai Santa Branca está sempre mandando me ensinar, me mandando arranjando uma escadinha para eu enxergar e vir contar para vocês. Agora, de tudo isso que eu adquiri, o que eu quero mesmo impregnar em vocês é a responsabilidade. É a responsabilidade dessa mensagem que nós estamos recebendo. A responsabilidade. Conhecer, saber mesmo e ter responsabilidade, que são mantras que nós temos na mão, que eu tenho a impressão, se você jogar no chão com força, são coisas maravilhosas. Isso tudo é para que a gente possa, e esses caminhos que eu passei, é para ver vocês ensinar vocês a saber lidar com as pessoas, com os médios aparás. Porque, como médio apará, eu passei por todos esses túneis. Então, meus filhos, não é muito fácil a posição de um doutrinador. Não é só chegar num trono, ionizar um aparelho e esperar que venha do céu a mensagem. Não. Você tem que saber, você tem que ouvir o que diz o céu. Só porque eu aprendi tudo isso, só porque eu vejo tudo isso, sei o que acontece. Eu olho uma pessoa e sei o que vai acontecer com a pessoa. Se eu quiser, eu sei o que vai acontecer com a pessoa até o último dia dele na Terra. Eu só não sei o que vai acontecer depois que ele morre. Porque aí ele fica vulnerável às forças segundas. Então, salve Deus. Eu nunca falo. Eu nunca digo que a pessoa vai acontecer com ela. Se mesmo seja bom, seja ruim, eu tenho amor. Eu não queria saber da minha vida. Entendeu? Eu preciso ter muito cuidado.